Pokémon Emerald foi lançado em 2004 e sem dúvidas é um dos melhores jogos da franquia Pokémon. Ele marcou uma geração com sua história envolvente, mecânicas inovadoras e uma ambientação que misturava a exploração e estratégia de maneira impecável. O nível de dimensão era tão incrível que até hoje é considerado o melhor jogo da franquia Pokémon. Também um dos melhores remakes que já tivemos. Sem dúvidas, Pokémon Emerald é bem superior comparado com outros remakes de sucesso, como Pokémon Fire Red e Leaf Green. Mesmo com os gráficos pixelados, o jogo consegue trazer uma experiência rica que nos conecta com a nostalgia. Os primeiros jogos de Pokémon são bem conhecidos pela sua estética de beat, principalmente porque foram lançados em uma época que... Bom, Game Boy é um gráficos em bits. Essa estética, apesar de simples, tinha um charme. E é interessante comparar isso com a evolução das animações no início dos anos 2000. Enquanto jogos 3D antigos tendem a envelhecer mal, e olha que eles envelhecem muito mal mesmo, devido a limitações técnicas, os jogos em pixel art, em bits, como Pokémon Emerald, possuem uma beleza que sempre vai ficar com eles. Cada personagem, cada Pokémon que tem nesse jogo foi cuidadosamente desenhado, quadro a quadro, o que permite com que esses jogos, mesmo que passe muito tempo, esses jogos são considerados muito lindos. Bom, mas com o avanço da tecnologia e a chegada do Nintendo 3DS, a franquia precisou se adaptar, principalmente porque o mercado ele pede para que os jogos evoluam junto com ele. Com isso, tivemos o lançamento do tão glorioso Pokémon XY, que marcou a transição definitiva da franquia para o mundo 3D. Esses jogos trouxeram uma série de inovações, como a possibilidade de jogar em um mundo mais dinâmico e imersivo, a introdução das mega evoluções e um design visual completamente renovado. Mesmo hoje, existe uma certa tendência de criticar Pokémon XY, e para mim, como um fã desses jogos, para mim eu considero esses jogos excelentes. Para mim eles são os melhores jogos já lançados de Pokémon. Podem me criticar, mas eu gosto desses jogos e para mim eles são os melhores da franquia. Mas você tem que concordar, é inegável que eles representam um marco importante para Pokémon, porque foi a primeira vez que saímos do mundo em bit e fomos para o mundo 3D. Os remakes de Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire seguiam a mesma linha. Esses jogos trouxeram uma nova vida para a região de Hoenn, com gráficos modernos, recursos aprimorados que respeitaram o legado do título original, enquanto introduziam novas inovações, como a Mega Evolução. Mas mesmo com inovações gráficas, aprimoramentos de mecânicas, esses remakes foram um exemplo de como deve ser feito um remake que respeita principalmente o fã Pokémon. Mesmo o remake trazendo coisas que a gente já conhecia dos outros jogos de Pokémon Emerald, ele também acrescentou coisas novas que tínhamos nos novos jogos de Pokémon daquela geração. Muitos fãs acreditam que a transição para o 3D foi o que estragou os novos jogos. No entanto, considero essa visão um tanto injusta. A evolução é uma parte natural de qualquer mídia. E Pokémon não é exceção, pessoal. O Nintendo 3DS trouxe vários jogos para a franquia Pokémon. E eu considero a geração do Nintendo 3DS uma das melhores que já tivemos. Um exemplo interessante para ilustrar o que eu estou querendo dizer é a evolução do caso da Disney. Por várias décadas, a Disney sempre foi líder em animação 2D, feita à mão, lançando vários clássicos pro cinema, Tarzan, Mulan, Rei Leão, entre outros vários. Mas com o surgimento da Pixar e o sucesso de Toy Story, o primeiro filme 3D, o mercado mudou. Mesmo com as tentativas de manter o estilo tradicional, como a Princesa e o Sapo, a Disney teve que se adaptar às preferências do público e abraçar o 3D. Com Pokémon aconteceu algo semelhante. Na época do Nintendo DS, os fãs já pediam jogos em 3D, mas foi apenas com o 3DS que a franquia conseguiu atender essa demanda. Lógico, isso trouxe desafios. Enquanto os jogos em pixel art tinham um charme retrô e um apelo nostálgico, a transição para o 3D exigiu uma grande renovação de design da franquia, tanto nos Pokémons, tanto no NPCs. E Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire são exemplos
de como se fazer um remake bem sucedido. Eles não apenas deixaram o jogo mais moderno, mas eles também evoluiu a jogabilidade e as mecânicas do jogo. Não é Pokémon Diamond e Pearl. Fora que esses 4 jogos tinham interações entre eles mesmo. Algo que a gente faz tempo que a gente não vê, não é mesmo? Sem dúvidas, Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire é um exemplo de como se deve fazer um remake, trazendo a evolução daquela época dos jogos. Pokémon XY foi um grande sucesso trazendo 3D, e Pokémon Omega Ruby fez certinho, fez o feijão e arroz, pegando a evolução técnica que tivemos em Pokémon XY, trazendo para os novos remakes que iam ter daquela época. Realmente a geração de Hoenn consegue salvar a franquia muitas vezes. Está em crise? Traga a região de Hoenn. Cada jogo do Pokémon tem seus pontos fortes e fracos, mas o mais importante é que a franquia continue a evoluir, trazendo experiências que encantam tanto os veteranos quanto os novos jogadores.